Abertura. Sequência de imagens de capas das Constituições brasileiras. Sequência histórica com imagens desde a monarquia, república, regime militar, até a aprovação da Constituição de 1988. Escrito 200 anos do constitucionalismo. Constitucionalismo? Uma coisa referente à justiça, alguma coisa assim? Eu imagino que tem a ver com Constituição e afins. Isso influencia na nossa vida? O constitucionalismo que começa... Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Escrita, que foi a Constituição Americana de 1787, depois a Constituição Francesa de 1791, e o constitucionalismo chega ao Brasil em 1824, logo depois da independência. O constitucionalismo brasileiro é centrado nos valores da democracia, nos valores da concepção da dignidade da pessoa humana e da construção. Arnaldo Godoy, advogado. De arranjos institucionais que tenham como resultado a realização dos seres humanos enquanto membros de uma sociedade prospectiva. O que o constitucionalismo fez foi substituir o absolutismo. E todos os soluços autocráticos, todos os soluços arbitrários... Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Constituição. Que nós vivenciamos, tanto no século XIX quanto no século XX, é uma tentativa de retomar premissas que já foram afastadas com esse movimento. Então, para um constitucionalista, é até um contrassenso pensar em concentração de poder. Ao mesmo tempo, o constitucionalismo relegitima o poder por meio de direitos fundamentais, de direitos que são oponíveis uns cidadãos contra os outros, mas especialmente contra o Estado, que era um Estado absoluto que tinha todos os poderes... Marcos Queiroz, professor de Direito. ...sobre os cidadãos. E uma forma de relegitimar esse poder também é separando o poder, para que o poder não esteja concentrado numa única figura, é o que a gente chama modernamente de uma separação de poderes, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. O constitucionalismo é esse movimento... Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Constituição. Esse movimento plural que vem derrubar um modelo político chamado absolutismo e criar um modelo político chamado Estado de Direito, que ao longo do tempo nós escolhemos e batizamos de Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1624, sem dúvidas, dá início à história constitucional brasileira. Ela é a Constituição que inaugura o conjunto de constituições. Arnaldo Godoy, advogado. A partir de então. É a Constituição no contexto da qual organiza-se o Estado brasileiro quando nós nos tornamos independentes de Portugal. A partir de 1930... Antônio José Barbosa, consultor legislativo aposentado do Senado Federal. Mas esse processo de modernização, que implicava justiça eleitoral, voto secreto, que implicava legislação trabalhista, isso vai, na verdade, acabar com o golpe do Estado Novo, que vai durar de 37 a 45. É só a partir de 1946 que o Brasil vai respirar os ares da modernidade do século XX. E aí sim, o poder judiciário vai ter a sua importância reconhecida, ele passa a ter um papel decisivo como sendo uma espécie de árbitro daquilo que é proposto por lei, que é aprovado. O Legislativo vai ter ampla liberdade de atuação e o Executivo vai governando. A Constituição de Gilmar Mendes, ministro do STF. É também uma Constituição que abre para os direitos sociais, portanto, não só os direitos fundamentais, mas também os direitos sociais, embora com implementação talvez muito dificultada, muito difícil. A Constituição de 88, ela abre para os direitos e garantias fundamentais e abre também para os direitos sociais, passa a permitir o controle da omissão do legislador quando ele não realiza esses direitos. Aqui sim, de fato, nós temos de forma mais ampla, mais plena a realização desses direitos. A Constituição de 88, inclusive, abre também algo muito significativo, o voto do analfabeto, o que é extremamente relevante para essa democratização no contexto geral. Tudo isso, de fato, é um processo. É claro que aqui a gente pode ter uma ou outra descontinuidade, decorrente, inclusive, das intervenções nesse processo,
E sob 88, nós estamos vivendo também o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, começada em 1889. O número de constituições reflete a estabilidade política de um país. Vejamos, por exemplo, os Estados Arnaldo Unidos. Godoy, advogado. Tem uma Constituição de 1787 e algumas emendas que são supervenientes, como a primeira das emendas que traz para os americanos a Declaração de Direitos, o que nós temos no nosso artigo 5º da Constituição Brasileira Contemporânea. Para alguns, nós temos ao longo da história 7 constituições. Para outros, nós temos ao longo da história 8 constituições. Fala-se que constituições outorgadas são impostas, o que revelam certas ditaduras, como, por exemplo, a Constituição de 1824, a Constituição de 1937 do Estado Novo de Getúlio Vargas e as Constituições de 67 e de 69, que ainda que formalmente promulgadas, foram constituições matizadas por uma certa imposição. E nós vamos ter constituições promulgadas, isto é, submetidas ao maior debate, a exemplo da Constituição de 1891, que nos traz o regime republicano, o regime federativo, a Constituição de 1934, que de todas elas é provavelmente a Constituição que reflete o maior avanço. Haja visto, por exemplo, a possibilidade do voto feminino ou dos direitos trabalhistas e assim por diante. A Constituição de 1946, que é a Constituição da redemocratização e que marca o tempo do Dutra, da volta do Getúlio, Juscelino, Jânio Quadros, o próprio João Goulart. E, por último, a Constituição de 1988 e um dos seus mentores mais importantes, que foi o deputado de São Paulo, Ulisses Guimarães, geralmente apelidava como a Constituição Cidadã, pelo nome, então, que ela é até hoje, de uma certa maneira, conhecida. A Constituição... Antônio José Barbosa, consultor legislativo aposentado do Senado Federal. Foi elaborada com a maior participação da sociedade em toda a nossa história. E quando eu falo de uma participação maiúscula da sociedade brasileira influenciando os constituintes para que eles colocassem na Carta Maior as suas demandas, os seus pontos de vista, não se refere apenas aos setores politicamente organizados, as chamadas corporações, que atuaram, sem dúvida alguma. Mas eu falo de homens e mulheres simples do país inteiro, que vão pegar qualquer folha de papel, inclusive folha de embrulhar jornal, e ali colocar o que eles gostariam que estivesse na Constituição. Eu herdei isso de escrever carta muito do meu falecido pai. Meu pai era uma pessoa que escrevia carta para todo mundo. Naquela época eu tinha uma participação muito grande. Gustavo Souto-Maior, professor aposentado da UNB. Onde eu trabalhava e tal. Então eu tinha muito presente em mim como cidadão essa abertura que o Congresso deu para os cidadãos para participarem, né? Podendo sugerir coisas e tudo mais. Eu aproveitei. E eu realmente, para mim, foi uma emoção muito grande de vocês terem descoberto essa carta, que eu nem lembrava mais que eu tinha mandado isso para o Congresso. E a carta existe, está aqui na minha mão, escrita à mão, né? Enfim. E eu aqui faço uma série de sugestões, sugestões assim, muito amplas, né? Muito assim, mais... não tem nada muito específico, mas eram questões assim que eu achava que eram importantes para melhorar o Brasil, coisas que deveriam estar consignadas na nossa Constituição. E resolvi mandar a carta e, para minha surpresa, a carta está aqui nas minhas mãos, o que é uma coisa, eu digo a vocês, uma emoção bem grande para mim. A Constituição é a nossa lei maior, né? A nossa lei... ou seja, que define as regras de como a sociedade vai funcionar, né? Como é que as regras maiores, né? Então, a Constituição é algo que tem a ver, tem que ficar intimamente ligada ao desejo da população, ao desejo do povo, ao desejo da sociedade, né? Não há nenhum processo de elaboração constitucional na história Antônio José Barbosa, consultor legislativo aposentado do Senado Federal. Esse nível de participação da sociedade. É por essas e outras que a Constituição de 1988, que está em vigor hoje, não começa com aquilo que é clássico nas constituições,
a organização do Estado, a divisão dos poderes. Não, não, não. Ela começa com os princípios que devem nortear a vida política, social, econômica e cultural do país. Hoje, a Constituição brasileira começa pelo ser Carmen humano. Lúcia, ministra do STF. Determina o Estado democrático de direito e estabelece como princípios a soberania popular, a cidadania, a dignidade humana, que é o princípio mais importante do direito brasileiro, do direito constitucional brasileiro, do direito contemporâneo, o pluralismo político e o valor do trabalho e também da livre iniciativa para demarcar o modelo econômico. Mas tudo isto é uma mudança na hora que se põe isso no início da Constituição. A gente fala em uma linguagem mais técnica que a topografia das normas constitucionais indica o que se pretendeu com a obra constituinte e o que a gente tem que fazer, interpretar e aplicar. Nas constituições antigas, 69, 67, 46, 37, 34, 91 e 1824, não Arnaldo havia Godoy, essa advogado. compreensão de que o texto constitucional tinha esse valor transcendente que ele passa a ter após a promulgação da Constituição de 88. Portanto, o constitucionalismo no modelo brasileiro é uma fórmula relativamente recente, levando-se em conta que ela tem entre nós uma vida muito curta, ainda que seja uma vida cheia de avanços na construção de uma sociedade democrática. Escrito Direito para Todos. No quarto final do século Luiz XX, Roberto Barroso, presidente do STF. Assume um papel de proeminência na ordem jurídica brasileira. Nós tivemos o Código Civil de 1917, que foi um documento legislativo muito importante, que vigorou até 2003, e o centro de gravidade do direito no Brasil foi o Código Civil pela maior parte, eu diria, do século XX. E aí, no quarto final do século XX, no Brasil, sobretudo depois da Constituição de 1988, a Constituição passa para o centro do sistema jurídico, de onde é deslocado o bom e velho direito civil, eu diria. E aí nós temos, sob a Constituição de 88, algumas transformações muito importantes. Uma Constituição analítica, com um longo capítulo sobre direitos fundamentais, uma Constituição que trata de muitos temas, de modo que as marcas do constitucionalismo brasileiro no pós-88 foi uma expansão do Judiciário, uma expansão do Supremo, a centralidade da Constituição. Para os constitucionalistas, a pluralidade e a diversidade são marcas. Porque se nós olharmos e se nós compararmos as constituições anteriores com a Constituição atual, por mais que o registro desses direitos sejam meras formalidades, Arnaldo Godoy, advogado. Não dá em instância nenhuma de que sim houve avanço. A tendência de uma sociedade pluralista, a tendência de uma sociedade diversa, a tendência de uma sociedade democrática, me parece uma tendência irreversível. Hoje, nós conseguimos observar a presença... Marcelisa Azevedo, advogada. Algumas pessoas, homens e mulheres, em cargos importantes, em posições de gestão, em posições importantes na administração pública, no judiciário, mas é ainda muito pouco se nós pensarmos e imaginarmos o que seria transformar aquele desejo constitucional em realidade. Se nós tivéssemos realmente buscado transformar aquele desejo constitucional de 1988 em realidade, eu acredito que a gente teria hoje uma representação muito maior em espaços de poder, em posições de liderança, de gestão, porque isso sim é o que modifica a nossa sociedade. Nós temos um Gilmar Mendes, ministro do STF. No sentido de nos fazer mais iguais. Esse é o grande desafio. Os direitos estão assegurados, assim como a gente falava da Constituição do Império, né? Mas há problemas de sua efetivação ou da melhoria da sua efetivação. Nós temos que melhorar. Temos um desafio imenso, por exemplo, na questão da saúde. 50% da população não tem esgoto. Então, isso precisa ser resolvido. Não vamos falar do problema da segurança pública, mas precisamos falar, né? É um imenso desafio. Temos áreas no Rio de Janeiro, mas também em outras capitais do Brasil,
em que temos ocupação por parte de milícias, de organizações criminosas, e o Estado não se faz presente. Então, tudo isso é um desafio que envolve a aplicação da Constituição. Tem uma historiadora que eu gosto muito, Marcos Queiroz, professor de Direito. Julia Geffield, que ela diz, né, as constituições, elas são extremamente importantes para a lógica cotidiana das pessoas, porque elas criam um projeto articulado no tempo. Ela estabelece um pacto comum, como se a gente olhasse o passado e aquela Constituição representa um povo que já existe antes daquela Constituição. Mas elas olham para o futuro também. Elas estabelecem princípios que ordenarão a nossa vida, os nossos embates, os nossos dissensos nos anos posteriores. Portanto, ter dispositivos, princípios na Constituição significa muito, porque eles condicionam e eles dão balizas para a discussão pública. No entanto, estar na Constituição é insuficiente, apesar de ser fundamental. O que deve mudar muitas vezes é justamente tornar mais efetivo ali aqueles dispositivos da Constituição. Escrito direito à própria identidade. A Constituição de 1988, ao meu ver, ela é uma grande mudança ali na história do nosso constitucionalismo e, em especial, na relação entre identidade nacional... Marcos Queiroz, professor de Direito. Ou seja, entre aquilo que entendemos sobre o que somos como brasileiros e o que o direito deve fazer com essa identidade nacional, né, com essa nação. Para a gente pensar o que é essa mudança, é sempre bom lembrar que é uma Constituição fruto de várias lutas por redemocratização da classe trabalhadora, das mulheres, de setores rurais e do próprio movimento negro. Essas diversas lutas elas vão convergir com uma pauta comum, que é uma nova Assembleia Constituinte. O que o Constituinte está fazendo? Ele está não só reconhecendo que o processo civilizatório brasileiro ele é composto por diversos povos, negros, indígenas, africanos, brancos, mas ao mesmo tempo ele está colocando um compromisso, que esse processo civilizatório é atravessado por violências, que ele é atravessado por processos de exclusão e que é necessário reconstruir um projeto constitucional atento a essas desigualdades e que o Estado brasileiro proteja e deixe ali de ser o principal perpetrador de violência contra essas comunidades. A primeira Constituição... Samara Patachó, assessora-chefe de Inclusão e Diversidade do TSE. Um dispositivo sobre os direitos indígenas é a Constituição de 1934. A Constituição de 34 também traz a questão do direito territorial indígena, mas também trabalha com a lógica do integracionismo, do indígena como sujeito transitório. A Constituição de 88 é um marco de conquista de direitos aos povos indígenas, porque ela rompe com essa lógica do integracionismo, da tutela e da incapacidade indígena. Ela traz o indígena enquanto cidadão, como sujeito de todos os direitos que tem na Constituição, não só o artigo 231, 232, mas todos os direitos que estão ali atribuídos a todos os cidadãos também são nossos. Mas, ao criar esse capítulo específico, ela traz esse romper de que nós não estamos à margem da sociedade, nós fazemos parte dela. Então, eu sou uma mulher indígena pataxó, cidadã brasileira. Então, eu posso utilizar a minha língua tradicional, as minhas tradições, a minha cultura. Eu posso também estar na universidade, eu posso exercer a minha profissão, eu tenho direitos, eu tenho deveres e eu continuo sendo indígena. Eu não deixo de ser indígena porque eu tenho acesso a tecnologias, a espaços que a sociedade não indígena tem. Então, esse é uma das principais conquistas que a Constituição de 88 nos reconhece, o direito de sermos indígenas, o direito ao nosso território originário, o direito originário às terras tradicionalmente ocupadas. E também no artigo 232, a Constituição diz que os indígenas, suas comunidades e organizações são partes legítimas para estarem em juízo em defesa dos seus direitos e interesses. Isso é algo inédito, porque reconhece nós, enquanto pessoas capazes de irmos ao judiciário, lutar por nossos direitos. Isso antes de 88 não era possível. Isso era feito através do órgão indigenista, a FUNAI. Isso era feito através de autorização. Então, assim, a gente não tinha capacidade sequer de ir lá no judiciário pleitear direitos. Então, a Constituição de 88, ela rompe com essa ideia integracionista, assimilacionista, e nos coloca numa condição de sujeitos de direitos, ou seja, de cidadão. Escrito direito à igualdade. Arnaldo Godoy, advogado. Simplesmente inexiste no texto constitucional de 1891. No texto constitucional de 34, refletindo o mundo
a guerra. Os homens foram guerrear, as mulheres iam trabalhar. Isso tem uma referência de emancipação da condição feminina. Então nós vamos ter na Constituição 34 e no Código Eleitoral que a sucede, regras disciplinando sobre a participação política da mulher. Infelizmente, essa participação chegou a ser quase um nada, levando-se em conta o golpe de Estado 37. Todavia, a partir de 1946, as mulheres têm acesso ao voto. Razão pela qual, então, se nós olharmos com uma lupa as constituições brasileiras ao longo do tempo, o que nós vamos perceber é que nós vamos ter essa ampliação, como, por exemplo, o voto ao analfabeto, ou mesmo a minoridade eleitoral, que a Constituição de 1988 rebaixou de 18 para 16 anos, ainda que o voto de quem tenha 16 anos seja facultativo e não obrigatório. A partir da Constituição de 88, homens e mulheres passam a ser iguais em direitos e responsabilidades. Né? Jaqueline Pitangui, socióloga. Da família. Não há mais aquela ideia da chefia da sociedade conjugal. Eu sou o chefe. Não. Não existe mais chefe na família, né? Homens e mulheres dividem igualmente as responsabilidades. Há uma série de outras, digamos, conquistas que também vão estabelecer um patamar de igualdade, né? Como a Constituição estabelece igualdade salarial entre homens e mulheres, igual oportunidade no mercado de trabalho. Então, realmente, é na Constituição de 88 que esse novo paradigma, né, de que homens e mulheres são iguais em direitos e responsabilidades nas mais diferentes esferas da vida é afirmado. O trabalho da mulher era um trabalho... Marcelisa Azevedo, advogada. Era o trabalho do homem, era, dependendo da classe social da mulher, sequer era bem visto que essa mulher trabalhasse. Então, isso como reflexo da sociedade na Constituição ou no constitucionalismo, levava ao fato de que ninguém se preocupava com isso. Mas, muito bem, nós evoluímos, a própria Constituição de 1988 é uma Constituição que busca resgatar essa paridade entre gêneros, essa igualdade entre homens e mulheres em vários campos, que não só no campo do direito do trabalho, não só no campo das relações trabalhistas, e, naturalmente, a evolução da sociedade no sentido de combater o machismo, combater o patriarcado e permitir que as mulheres tenham condições de vida, de trabalho semelhante ao dos homens, fez com que essa discussão em torno da igualdade de remuneração se tornasse uma discussão premente. Escrito Direito ao Trabalho Digno. Na verdade... Antônio José Barbosa, consultor legislativo aposentado do Senado Federal. Da República Brasileira a esboçar o que nós chamaríamos hoje de legislação trabalhista. Mas, na verdade, essa legislação trabalhista só vai ser efetivamente consolidada em plena ditadura do Estado Novo. É a CLT, que de alguma forma nós temos em vigor até hoje. A Constituição de 34... Marcelisa Azevedo, advogada. Esse ciclo. E, na minha visão, a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, ela torna isso uma coisa absolutamente fundamental. E a palavra fundamental está bem aplicada aí porque ela traz o direito de trabalho para um direito fundamental do cidadão. Então, a Constituição de 1988 pega, então, tudo o que aconteceu em termos de evolução do direito do trabalho, do direito dos trabalhadores, transforma isso num princípio, né, transforma isso numa intenção da nossa sociedade de proteção do trabalhador e dali para frente nós passamos a viver, então, mesmo com esse direito constitucionalizado, altos e baixos com relação à extensão dos direitos dos trabalhadores. Escrito Desafios do Constitucionalismo. Desafio permanente. Carmen Lúcia, ministra do STF. Democrática, segundo os direitos conquistados a cada tempo pelas gerações que se sucedem e que avançam no sentido de melhorar as suas condições de vida para garantir a dignidade de todos e de cada um. Isto era um projeto, desde sempre, do início do constitucionalismo moderno e agora do constitucionalismo contemporâneo. Avançamos, mas ainda há, como eu disse, muitos e largos passos a serem dados. Eu acho que os grandes... Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. O constitucionalismo, de certa forma, são os grandes desafios da democracia.
e acho que a democracia vive momentos de necessidade de uma certa autocrítica para o seu aperfeiçoamento. Os sistemas eleitorais, hoje em dia, já não fazem com que as pessoas se sintam efetivamente representadas. Eu acho que nós vamos ter que repensar o sistema representativo. O constitucionalismo democrático, apesar de muitos avanços, não conseguiu ainda derrotar a pobreza, mesmo no Brasil, a pobreza extrema e as desigualdades injustas. De modo que eu acho que aprimorar a representação política, enfrentar dentro do devido processo legal e do respeito aos direitos fundamentais, a pobreza e a desigualdade, a integração racial, superando o racismo estrutural, a busca pela igualdade de gênero. Acho que esses são os desafios contemporâneos aos quais nós precisamos responder com mais eficiência. O caminho foi longo. Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Constituição. E a gente precisa refletir com muita acuidade histórica, com muita curiosidade histórica, sobre tudo aquilo que já estava lá, mas que efetivamente foi fruto de uma mudança histórica, de um devir histórico que a gente vivencia até os dias atuais. O que falta é Carmen Lúcia, ministra do STF. Democrática do que é o viver a Constituição por todos, todas as pessoas de uma sociedade, para que a gente tenha democracia na sociedade. O que falta é a consolidação, eu acho, plena dos direitos constitucionalmente estabelecidos e que tem de ser do conhecimento. Na Constituinte de 87 e 88, se discutiu se não seria obrigatório o conhecimento dos direitos fundamentais em todas as escolas de primeiro grau, para que a formação cívica de cada um, a cidadania, se exercesse da única forma que é possível, com conhecimento pleno de quais são os direitos. Não se reivindica direito que não se conhece. E isto veio com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Darcy Ribeiro cansou de lutar por isso, mas ainda estamos longe de ter este sentimento constitucional na sociedade, porque aí nós temos, então, na minha compreensão hoje, da consolidação democrática na sociedade. Acho que isso falta. Créditos finais. Direção de Diogo Ramos e Guilherme Mello. Chefia de produção Tamires Amaral. Chefia de reportagem Priscila Rossiter. Produção Bárbara de Alencar. Roteiro edição Flávia Metzger e Roberta Boni. Assistentes de produção Ana Rita Almeida. Imagens Harry Góes, Francisco Cosmo, Lázaro Filho, Marco Mota, Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Carlos Ferreira, Luiz de Melo e Ricardo Moreira. Montagem e finalização Nilber Tavares. Direção de arte e videografismo Rafael Duarte. Agradecimentos Fundação Getúlio Vargas FGV. Tribunal Superior Eleitoral. Núcleo de Programação Rosa Vazen. Núcleo Técnico Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenador de Gestão da TV, Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social STF. 200 anos do Constitucionalismo.